Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer as texturas de um pão em pastéis secos, em lápis e em giz. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para você receber todos os novos vídeos. Eu sou a Cris Fonseca e te ensino a desenhar e a pintar com lápis e giz pastel seco do zero. Neste vídeo eu vou usar muitos lápis e muitos gizes. E se você quiser mais informações de quais lápis eu estou usando, é só você me mandar uma mensagem e eu vou te responder. Eu começo delimitando a área das bordinhas do pão, marcando com um alaranjado terroso. Repare que eu marco com a pontinha. Eu não faço tanta pressão aqui, porque eu vou usar outras camadas e eu não quero saturar o papel. Então, eu vou passando em cada cantinho de cada bordinha, puxando de fora para dentro e na parte de baixo também. Lembrando que na parte de baixo tem um pouquinho mais de sombra porque está abaixo do recheio. Esse é um pão de forma com recheio de geleia amendoim. É bem um pão americano, né? E creio que aqui no Brasil, por exemplo, na minha região, Minas Gerais, esse pão seria recheado com queijo. Coloca aí para mim nos comentários com que você colocaria aí, conforme a sua região, o recheio desse pão. Eu limpo o esfuminho nesse papel base que eu tenho aí no fundo. Você pode ver do lado que tem vários riscos nele, é onde eu faço ele de papel teste e eu limpo o esfuminho e eu testo as cores ali. E vou passando o esfuminho delicadamente nas bordas, as pontas do esfuminho, levando o pastel seco para dentro do pão, não na área toda. Na parte de baixo eu passo também na parte que tem mais sombras e vou passando com leveza, não aperte o esfuminho no papel. O segredo é usá-lo girando, ele é um cone, você gira em forma de cone. Aqui eu estou usando um lápis da Carbotelo, com um amarelo claríssimo, passando em toda a textura do pão. Eu vou desenhando aquelas camadinhas com giz, dando aquela textura porosa. Então, eu passo em zigue-zague, mais perto das bordas. Veja que eu não estou usando um lápis branco agora. Eu estou usando um amarelo mais creme. E à medida que eu passo o meu lápis em cima das bordinhas douradas que eu já fiz ali, tostadinhas, eu limpo esse lápis no papel. Porque o pastel seco, quando você passa ele de camada em cima de um outro tom, ele suja, então você limpa ali no papel. E eu peguei o giz do mesmo tom do lápis, é um amarelo bem clarinho, creme bem clarinho, quase branco, e vou passar em toda a parte central do meu pão, para dar uma textura mais aveludada. Aqui eu passo um pouco mais, porque depois eu vou esfumá-lo, para ter uma textura aí, para acrescentar outras camadas em cima. E aqui eu vou trazer várias camadas, que é o segredo do pastel seco. Quanto mais camadas você trabalha, mais texturas e cores incríveis você consegue. Eu esfumei com o dedo. Aqui eu já trabalhei todas as sombras nas áreas porosas, aí entre o pão, perto do recheio, colocando um laranja terroso. Depois eu venho com o branco nas áreas iluminadas, na parte superior do pão. E veja que eu não passo ele em todo o pão. Eu vou em algumas áreas. Aqui eu estou fazendo com lápis para pegar os espaços menores, os detalhes menores do pão. Então, eu passo e limpo o tempo todo esse lápis, porque se ele suja, ele não traz textura de branco. E vou redefinindo o desenho do pão, as camadas do pão. Veja que tem algumas áreas que tem um sombreado a mais. Esses risquinhos alaranjados terrosos significa que o pão, onde ele foi mordido, onde ele tem um pouco de recheio, onde ele tem sombras. Então, eu vou marcando a luz em volta disso. Aí, estou refazendo essa parte de meio de sombra entre o pão, como se fosse aquela textura entre ele, lá na borda superior e também dentro do pão. Veja que quando se aproxima do recheio, eu coloco um pouco mais desse tom alaranjado. E eu também vou repetir esse mesmo processo na parte de baixo do pão, principalmente nas áreas onde tem mais sombreado. Agora eu pego um giz branco, pastel seco. Esse giz eu cortei ele é um pequeno fragmento do giz, para que ele fique com aquelas pontinhas.
e vou fazendo pontilhados. Eu aperto com uma certa pressão para me fazer as áreas iluminadas do pão, como se fossem as texturas iluminadas dele, né? As fibras iluminadas do pão. Então eu vou fazendo algumas áreas estratégicas aí. Lembre de limpar também o giz, tem que limpá-lo porque você está fazendo sobre outras camadas. E eu vou fazendo, observando a distância e trabalhando com texturas, deixando as texturas bem volumosas, como mesmo a fibra do pão. Passo nas áreas bem iluminadas, lá no último cantinho do pão, aonde ele é menos visível, como se ele estivesse numa área de profundidade maior. Então, eu faço o encontro dele lá com o papel. Vou novamente na parte de baixo do pão, trazendo esse brilho também. Embaixo ele é um pouco menos iluminado, porque vai ter o recheio. Trabalho as migalhas. Veja que eu começo novamente com o amarelo claríssimo e vou definindo o formato dessas migalhinhas de pão. Lembrando que essa área que está abaixo do recheio, ela tem menos luz, porque o recheio faz sombra ali nessa parte de baixo, né? A parte iluminada é a parte de cima, que eu vou marcando a parte de sombra com o lápis também da Carbotelo ocre, um ocre mais claro. E vou marcando esse sombreado abaixo do pão, para que ele não fique, ele sobressaia ali na folha, ele não fique ali parecendo apenas um ponto branco. E eu volto novamente com esse lápis da Carbotelo, o alaranjado terroso, para também fazer pontos menores nas migalhas e marcando já com um tom vermelho terroso bem fechado, marrom alaranjado, para trabalhar a parte de baixo do pão, onde ele tem contato com o recheio, contato com a borda de cima e contato com o papel, porque ali eu vou precisar trabalhar todo o sombreado desse pão, para que não fique áreas de luz em lugares de sombras. Refaço novamente as bordinhas mais torradas, que aparece ali aquelas bordinhas mais visíveis, com um marrom alaranjado mais visível. E faço as bordas laterais, que estão para fora do pão. Peguei um lápis acinzentado, escuro, para fazer a sombra, como eu disse, na parte de baixo, porque a parte de baixo é onde tem a parte menos iluminada do pão. Também não trabalho com muita pressão, trabalho com leveza na mão. Volto com um lápis acinzentado claro, quase um branco, e depois eu vou voltar com o esfumador para fazer essa sombreado, o encontro do pão com o papel. Como que faz esse sombreado? Como que faz esse esfumado? Leve o esfumador levemente na superfície do papel, não precisa colocar nenhuma pressão, bem leve. Nas áreas menores você pode usar as laterais desse esfumador. As áreas achatadas eu levo ele de uma forma com um pouquinho mais de pressão, que é a área maior. Aqui eu peguei um alaranjado médio terroso, também da Stabilo Carbotelo, para fazer o recheio da pasta de amendoim. Então eu passo quase que nela toda e vou marcando uma camada debaixo da camada que posteriormente será da geleia de morango. E vou trabalhando toda essa parte, preenchendo com o lápis. Depois eu volto com um tom alaranjado terroso para fazer as áreas mais escurecidas dessa geleia, ou seja, onde a geleia do morango está por cima. E para a parte da geleia de morango, eu testo o meu vermelho na folha teste. E aqui eu estou usando o lápis da Stabilo Carbotelo, um vermelho cereja. E vou passar em toda a área que abrange a geleia de morango, debaixo do pão, em cima da geleia de amendoim. E volto com um cereja bem escuro, também da Stabilo Carbotelo, para fazer as áreas de sombra entre o pão e a geleia de morango. E não esqueça de comentar aqui qual o tipo de recheio você colocaria no seu pão. Se você estiver em Minas Gerais, o que você colocaria? Se você estiver em São Paulo, o que você colocaria?
na região em que você está, qual seria o seu recheio? Ou qual seria o seu recheio favorito? Ou você usaria mesmo essa pasta de amendoim com geleia de morango? Depois eu fui definindo com esse marrom bem claro, puxado por um acinzentado, todas as fibras do pão, trabalhando uma textura sobre a outra, marcando principalmente as áreas de sombras perto do recheio. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui.